Gente, bom dia. Então vamos lá? Dando continuidade. Eu passei essa tarefa para vocês pesquisarem, né, lerem as páginas da apostila de vocês e entender a diferença entre mitose e meiose. Né? A principal diferença que, né, corresponde a cada uma do que vocês entenderam, fazer uma ilustração de um cromossomo. Por quê? Para facilitar, se você tivesse um mínimo de leitura nessa tarefa, vocês vão compreender com mais tranquilidade essa explicação agora que eu vou dar, que vai ser bem rápida, né? Objetiva. Então, assim, basicamente isso. Quando a gente fala em divisão celular, tá? Para gerar as pequenas empresinhas que eu sempre acabo descrevendo para vocês das células, como que se dá isso? O que é a divisão celular? A divisão celular faz parte do ciclo de vida de uma célula. Então, igual a gente tem um ciclo de vida, a gente nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre. Tá? A célula faz a mesma coisa. Então, o ciclo de vida de uma célula, tudo isso também está no roteiro de aula de vocês, tá? Relembrando, todas as aulas eu vou estar passando uma instrução, tá? No início, e as tarefas também. Então, assim, como estamos tendo aula agora, vocês tinham que me encaminhar a tarefa até essa segunda aula, tá? Então, eu já dei baixa no e-mail e no WhatsApp quem me mandou. Então procurem fazer semana. Eu vou passar esse final de semana corrigindo bem direitinho as tarefas. Depois eu vou dar um retorno para vocês dizendo o que eu achei, o que tá faltando. Se vocês estão fazendo muito solto, dá para ser um pouco mais descritivo, ou se tá tranquilo, tá? E a semana que vem eu dou esse feedback para vocês. Então, basicamente é isso, que é sobre o que, né, a tarefa tá dando continuidade para vocês compreenderem o que eu tô passando aqui. Então, quando eu falo do ciclo de vida, é isso, é o período de vida de uma célula, tá? Considerando o quê? Uma célula eucarionte, uma célula o quê? Mais desenvolvida, digamos assim, não é tão primitiva, né? Diferente procarionte, bactérias, eucarionte, células animais, células vegetais, um pouco mais complexas, né? Então, quando a gente fala em ciclo de vida, é isso, ela tem um período de vida, né? Então, do nascimento dessa célula, a partir da célula mãe, é a divisão das células filhas, tá? Então, é o período de vida da célula. Então, divisão celular, tá? Então, as células, elas se originam por meio de outras células. Igual a gente se origina, né, de outros organismos. A vida, ela só é gerada a partir de uma outra vida, tá? Então, quando eu falo em DNA, tá? Então, pra eu falar em divisão celular, tem que fazer o quê? O DNA tem que se replicar primeiro, tá? Então, por isso que eu também pedi para vocês fazerem uma ilustração do DNA, do cromossomo, da estrutura cromossômica. Por quê? Quando eu falo em replicação, duplicação, tá? Celular, divisão celular, é necessário que esse DNA se duplique. Então, para ele se duplicar, ele tem que entrar no máximo de condensação. Que aquele dia na aula, até antes da gente entrar nesse processo de quarentena, eu falei que ele fica. As barrinhas que fazem as estonas, que vocês viram agora, que se juntam pelo centrômero, faz aquele X, né? E aí esse X no meio, que é o centrômero, é o cintinho que liga. Então, quando o cromossomo, o DNA, chega nesse ápice de condensação, ele fica inchado, assim, e durinho, que vocês tinham rido que a gente tinha até, né, dado uma descontraída na aula por conta disso. Então, ele tem que chegar nesse ponto, tá, de condensação, de dureza, para poder se duplicar. Daí, depois disso, ele se duplica em duas células filhas. Então, primeiro acontece a divisão celular do DNA, para depois ocorrer a diferenciação, a especialização das células, que é o quê? Que é para compor todas as células do corpo humano dos organismos pluricelulares. Então, primeiro as células se dividem e depois elas se diferenciam, se especializam em profissões, que é o que a gente fala, né? Então, quando a gente fala em cromossomo, é o estado mais condensado do DNA, da cromatina, tá? Bastões grossos, que são essas cromátides irmãs, ligadas pelo centrômero, tá? É o auge de condensação da cromatina, que consegue daí, essa também é a questão. A gente só sabe da contagem, por exemplo, de cromossomos humanos, 46, 23 nos gametas, porque quando vai haver divisão celular, o cromossomo se condensa tanto que você consegue fazer a contagem. Ele fica bem visível, tá? Por meio de microscopia. Então vamos lá, quando a gente fala em células, então células humanas têm 46 cromossomos. Todas as nossas células carregam o nosso material genético, igualzinho, tá? Exceto os gametas, tá? Porque é o que eu vou explicar agora, que é também o que vocês leram. Por que os gametas? Porque os gametas são as células de reprodução. Então, nós mulheres, por exemplo, só temos, qual que é o nosso gameta? Nosso gameta é o ovócito. O gameta de um homem é o que? É o espermatozoide.
Então, essas células são, lembrando da diferenciação celular, a profissão dessas células é o quê? Reprodução. Neurônio é transmissão de impulso nervoso, os gametas essa é a profissão deles, é reproduzir, tá? Então, como nós vamos nos reproduzir com outro ser vivo, com outro organismo do sexo oposto, certo? Para que haja o que? A troca de material genético, nós não podemos ter, nos gametas não é possível ter 46, porque se eu juntar 46 com o meu companheiro, vai dar, calculei aí, 92 cromossomos, isso não é viável, entendeu? Então a junção tem que originar uma célula ovo, o zigoto, que contenha 46 células, 46 cromossomos, para que daí continue a divisão celular, né, e a especialização dos tecidos, todas com 46, porque senão dá problema. Então, exatamente por isso que os gametas são a exceção das células que não têm 46 cromossomos, eles têm metade, né, para que haja troca com o outro, a formação de uma nova célula zigoto, célula ovo, e que vai começar o processo da divisão, que é a mitose, que é a divisão equacional, uma divisão que chama de uma divisão multiplicação. De uma única célula, célula ovo, viram trilhões de células, tá? Milhões, milhares, milhares de células, tá? Então vamos lá. As diferenças. Mitose, chamada de divisão equacional. Equacional porque assim, é uma divisão que multiplica. Então, uma célula ovo se transforma em 4 trilhões de células. 75 milhões de células, eles estimam uma quantidade, tá? As células tronco, por exemplo, as pesquisas em que envolvem células tronco estão ligadas com esse tipo de célula. Como que uma única célula, pensem lá, quando o pai e a mãe de vocês se reproduziram e geraram o início do que são vocês hoje. Era uma única célula, célula ovo, metade papai 23, metade mamãe 23. Originou essa célula começou a se dividir, tipo, uma divisão equacional, uma multiplicação, né, divisão de multiplicação, e começou a desenvolver milhares de células que se especializaram. Ah, eu vou fazer isso, eu vou ser um neurônio, eu vou fazer... O segredo, como que essas células tronco-embrionárias, que chamam, conseguem trabalhar dessa forma, ainda é um processo desconhecido. Por isso que tem muitas controvérsias com relação à pesquisa, se isso deve ser utilizado ou não, né? Porque não sabem até que ponto os riscos, né, de futuramente isso dar um problema. Mas a ideia é utilizar essas células tronco-embrionárias para produzir órgãos, né, para envolver com a medicina, ajudar pessoas, né, imagine, pessoas que estão na fila de transplante de órgão esperando um órgão, essas células conseguem fazer tudo, elas viram órgão, elas viram